Olá, tudo bom? Sou Júlio César Costa, bailarino, ator transformista, coreógrafo e marcador da quadrilha junina Babaçu. Eu comecei a minha vida junina, ainda não foi dentro das escolas, né? Dentro das escolas vivenciei outras coisas, dentro da arte, dentro de outras possibilidades também, dentro do esporte, mas realmente eu fui me deparar com o movimento junino na minha rua, por incrível que pareça, com o Fabiano Silva, né? Ele fazia parte de um grupo junino, e fui lá para perto do meu bairro e nós fundamos a quadrilha Tradição Junina. Na Tradição Junina eu desenvolvi vários papéis, a princípio noivo, e comecei a enveredar pelo caminho de criar coisas, né, em parceria com ele, claro, ainda como assistente, e foi despertando em mim essa coisa de criar. E mesmo ainda um pouco tímido com essa nova qualidade de criar, eu fui sendo noivo durante muitos anos. Eu vivo São João há 26 anos, né? Comecei em 1991, eu tenho 41 anos de idade. Esse movimento foi me encantando de uma forma impressionante, assim. Eu sempre me entreguei muito dentro de tudo que eu fiz, e o movimento junino eu consigo levar até hoje com muita seriedade. Apesar de muitas tristezas que a gente se depara, mas eu continuo levando o movimento junino com muita seriedade, firmeza e respeito. Então eu dancei pela Tradição Junina até 2006. Em 2007 criei o meu grupo, né, que se chamava Ciararte, e aí fiquei lá até 2011. No ano seguinte, fui convidado pela Junina Babaçu a fazer parte da diretoria e como coreógrafo. Nesse começo, eu vivenciei coisas importantíssimas. Eu sou de um tempo onde dançar quadrilha era uma satisfação muito acima da disputa, muito acima da concorrência. A gente saía à noite para um festival de quadrilha e não dançar no mínimo 4, 5 vezes era motivo de raiva, de reclamar para os diretores por que a gente não dança mais, mas infelizmente não tinha mais festivais naquela noite, naquela madrugada já. E assim, vi muitos grupos bons, assim, tive várias influências de muitos grupos bons, Terra da Luz, Luar do Sertão, Beija-Flor do Sertão, Zé Testinha, Puxando Fogo, entre outros, e me encantava aquela garra, aquela entrega de alguns quadrilheiros, né? Que eu via em quadra, me encantava aquilo, e a questão de como tudo aquilo era construído, porque eu tenho certeza que aquilo não poderia ficar centralizado numa só cabeça. Eu não penso a produção junina, a criação junina vinculada a uma só pessoa, e sim a uma rede de pessoas que pensam. Então aquilo começou a me instigar, e então, independente de só querer dançar, eu comecei a querer fazer parte desse momento de criação, a saber mais fundo como isso funcionava. E por isso essa vontade, essa necessidade de criar alguma coisa. Em todos os segmentos, em todos os corpos da quadrilha, tanto no que diz respeito à coreografia, a confecção de figurinos. Até então, antigamente, pelo menos na Tradição Junina, a gente não tinha muita a questão do cenário, mas também quando a gente começou a ter e a ver em outros grupos também, foi uma coisa que me interessava, a composição das músicas, a utilização dos instrumentos, isso tudo me interessava muito. Foram anos bons, foram anos que me criou um ser artista nesse movimento cultural, me fortaleceu como pessoa também. A coisa de você contribuir o que você pensa, contribuir o que você faz, contribuir o que você cria, é de uma democracia e de uma humildade tamanha que você tem que realmente dar, né? Criar é dar a possibilidade das pessoas fazer parte daquele momento que às vezes é tão íntimo seu e que você não pode ficar para você não pode reter o conhecimento. Você tem que expandir o conhecimento para que as pessoas comecem a se enveredar por esse mesmo caminho, ou terem a opção de não, eu não quero, mas a gente, enquanto produtor, enquanto criador, enquanto manipulador dessa cultura, a gente tem que abrir esses caminhos e essas possibilidades para as pessoas. Eu acho que é por aí mesmo, você tem que cativar esse corpo dançante que ali se faz presente, permitir ouvir algumas pessoas, algumas opiniões, às vezes acatar, porque às vezes quem está de fora vê uma possibilidade melhor. Estou falando em relação à coreografia também, e a outras questões, algumas outras vertentes do segmento junino, do processo criativo da quadrilha, e às vezes também não, você também saber deter algumas informações e ver que não, realmente isso, obrigado pela opinião, mas isso infelizmente a gente não vai poder pôr agora, e ter esse pulso também. Mas sempre muito democrático. Você tem que cativar, você tem que muito balancear essas questões do processo criativo, que é um processo às vezes para algumas pessoas chato, que é cansativo, mas que é preciso. É preciso a gente estar sempre alinhando essa questão da técnica, do emocional. Isso deve estar muito balanceado para que dentro de quadro a gente consiga ter isso equilibrado. Às vezes
Emoção passa, às vezes a técnica passa, às vezes você tem comportamento dentro do seu grupo específico para aquele específico festival, aquela competição, onde você precisa ser mais técnico, onde você precisa delimitar o espaço com mais clareza, coreograficamente também, tudo tem que funcionar. Mas às vezes isso é um controle que a gente não tem. Então quando isso vem aliado à emoção, essa coisa balanceada, ela é perfeita, eu acho que é a fórmula certa. Em 2012, quando eu fui para a quadrilha junina Babaçu, a convite do Irei Rocha, ainda como coreógrafo, eu fiquei muito lisonjeado, eu estava parando o meu grupo. Tinha recebido o convite há um ano atrás, em 2011, mas eu preferi dizer não. Eu preciso fechar 5 anos do meu ciclo com a minha Ceará Arte e só então eu vim aceitar o convite do Irei Rocha. Meio ainda tímido, criei algumas coisas em parceria com o Ronildo Sampaio também, que era uma pessoa que já estava e já era coreógrafo da Junina Babaçu, juntamente com o Nelson e algumas intervenções do Tássio, nós 2, nós 3, nós 4 e toda a equipe de criação, ela foi me recebendo muito bem, diretores. No primeiro ensaio eu cativei logo os brincantes, abracei, teve brincantes que veio comigo da Ceará Arte, foi muito bom. Em 2013 continuei coreógrafo, em 2014 também continuei coreógrafo e foi em 2014 Anderson Borja era o marcador da quadrilha junina Babaçu e numa oportunidade eu tive que substituí-lo. Até então uma certa resistência, porque o que é novo causa um estranhamento, mas eu tive apoio dos brincantes, da diretoria me confiou isso, então eu disse, por que não? E aí me permiti. A arte é isso também, você se permitir experiências novas. O lance de você criar a movimentação do teu grupo e o lance de você estar ali liderando aquela movimentação, para mim tocou de uma forma muito especial e depois segura. Porque eu criei aquilo tudo, tá entendendo? Junto com as pessoas, mas 95, 80, 90% daquela movimentação foi minha. Qualquer problema ali dentro eu resolvo porque eu criei aquilo. Então eu sei as saídas, eu sei as possibilidades de aonde parar, aonde continuar, aonde frear, aonde controlar. E isso para mim é muito bom e muito eficaz, porque eu tenho uma segurança dos brincantes e os brincantes veem em mim uma segurança muito grande. Cara, o Júlio tá ali dentro, ele que criou, ele tá marcando, ele é o nosso líder e vamos por ele. Nós ensaiamos, nós temos certeza do que nós fizemos, do que nós produzimos e essa troca de energia, de liderar e de quem está sendo liderado, ela existe principalmente, pelo menos para mim, funciona muito mais como coreógrafo e como marcador. As estreias para mim elas são terríveis. Porque eu, sendo marcador, na primeira noite, pelo menos nas 2 primeiras noites, eu ainda não consigo me desvencilhar totalmente do criador. Então eu fico muito preso à técnica, ao enquadramento, à alegria, à evolução, ao cantar, aos destaques. E aí eu me esqueço por alguns instantes, ou então pelo menos aquelas 2 noites inteiras que eu sou marcador e fico tecnicamente coreógrafo. Quando bate um clique em mim, eu digo, cara, tu é o marcador da quadrilha, tu é o líder, tu tá pontuando para a tua quadrilha, então acorda e vamos ser marcador, vamos ser líder dessa noite. Isso são as 2 primeiras noites, e aí depois eu me encontro de novo marcador da quadrilha e eu evoluo, eu danço e realmente é um ato de reger tudo aquilo. E quando eu falo em reger, e quando eu falo em dominar, eu chego em 2015 com a nossa ópera junina, que foi um distanciamento de tudo que a Junina Babaçu tinha feito até a sua volta em 2011. Um distanciamento também das receitas que nós tínhamos e também de alguns grupos, de como eles traziam os seus trabalhos para dentro da quadra. Então foi um ano mágico, foi um ano em que eu pude de pronto assumir um personagem de fato, um maestro que vinha na primeira parte muito técnico, com a vestimenta ainda muito formalmente respeitando os padrões de um verdadeiro regente, de uma ópera, de uma orquestra. No segundo momento, aquela coisa mais lúdica, que era o momento do alecrim, onde nós fazíamos as trocas de roupa. E as primeiras noites eu tive um visual muito comportado e tal, cabelo para trás, lambido no gel, cocó. E aí um amigo chegou para mim, o Danilo Ferreira, e disse, Júlio, eu acho que a tua figura não é essa, tu tá dentro de um personagem de maestro, então vamos dar uma loucura a esse maestro. Então eu soltei os cabelos, dei uma oriçada e aí foi quando o personagem realmente incorporou. E ganhei prêmios maravilhosos. Em 2015 nós ganhamos o Festival de Mossoró, ganhamos todos os destaques e isso é muito energizante para quem cria, para quem está lá dentro liderando, porque é a consequência, apesar de ser... E quando eu falo apesar, eu não desmereço a questão da vitória, porque ser vitorioso numa competição também é muito bom.
mas às vezes as pessoas podem achar clichê quando a gente fala que a gente prepara aquilo tudo para o público. É verdade, a gente cria realmente para o público, a gente está ali para o parecer da plateia. A consequência da vitória é uma consequência que às vezes lhe traz uma felicidade, porque vencer é muito bom também. Mas para quem realmente tem a arte como uma coisa que te move por dentro, assim, você saber que o seu trabalho está ali, fazendo bem às pessoas que estão te assistindo, é tão bom quanto. E 2015 teve essa coisa. Foi um tiro, foi uma aposta, foram noites tenebrosas no sentido de discussão, de que isso vai dar certo, de que isso não dá, de que o caminho é esse. E quando eu falo desse momento de criação de 2015, eu falo de Tássio Monteiro, eu falo de Nelson Rocha, de Irê, de Suetônio Costa e falo de Eric Barbosa. Até então era uma ópera que ninguém sabia que existia, que era a primeira ópera do Brasil e era a Noite de São João. Então nós trouxemos para dentro do movimento junino e teve uma resistência de algumas pessoas, mas a gente quis apostar e foi um ano maravilhoso, foi um ano lindo, foi um júbilo do grupo Junina Babaçu, foi maravilhoso. E como eu te disse, o marcador ali, dentro daquele cenário, era um elemento principal. Sem modéstia nenhuma eu consigo falar isso, porque ele, além da que todo mundo sabe, que a festa é dos noivos, que a Adriana foi linda, que Nelson e Manu encantam como sempre, eu tinha ali um papel muito importante. Então eu tenho 2015 como um grande ano dourado para mim, enquanto marcador. E a gente chega em 2016, que é uma coisa que eu amo demais, 2016, e até me falta a voz. Porque é quando eu me deparo com o que é terra, e eu acho que eu sou um ser do elemento terra, então foi um ano difícil, foi um ano onde a proposta do boi foi uma proposta que eu dei e que os meninos abraçaram de uma forma muito respeitosa e a gente conseguiu desenvolver a temática do boi de forma encantadora. Nós juntamos os 4 bois dos Nordeste, os mais importantes, os mais especiais, e criamos o nosso, respeitando todas essas fontes onde nós bebemos. Foi Recife, Natal, Piauí, o nosso boi do Ceará. Uma história maravilhosa, com seus personagens já distintos pela história, e nós acoplamos aos nossos integrantes, os nossos destaques. E aí, quando eu falo em destaque, eu abro um parêntese para Thiago Monteiro, que é uma pessoa que veio somar comigo, né, desde 2015 como assistente de coreografia, meu assistente, e que também tinha um personagem importante dentro do boi, o Boi Babaçu, que era o vaqueiro. Então, obrigado também, Thiago Monteiro, por esse momento de criação. Também uma pessoa que também foi marcador. Há anos atrás, no meu grupo junino, Ceará Arte, só voltando um pouquinho que eu me esqueci de um detalhe, em 2011 eu fui o marcador da minha quadrilha, da Ceará Arte, até então era o Thiago Monteiro. E aí eu volto para 2016 e ainda falo de Thiago Monteiro porque me acompanhou desde esse movimento criativo do boi e que qualquer falta minha, ele é a pessoa responsável a liderar o grupo Junina Babaçu. Se tem uma pessoa que eu posso indicar hoje, se eu parasse hoje, seria Thiago Monteiro a me substituir dentro da quadrilha Junina Babaçu. Eu estou falando da minha escolha. Eu não vou parar. Eu estou curtindo essa vibe de marcador, mas é a pessoa que prontamente me substituiria dentro da Junina Babaçu. Com certeza não tenho nenhuma dúvida em relação a isso, porque ele também é coreógrafo e ele também é marcador. Ele não é mais assistente coreógrafo da Junina Babaçu, ele é coreógrafo tal e qual a minha pessoa. O que falar de 2016 em relação à minha pessoa, a minha função de marcador? Foi lindo, foi mágico, foi um ano revolucionário também para a Junina Babaçu. Todo ano é, mas 2016 também teve sua característica. Nós deixamos as meninas literalmente com os pés no chão, justamente por o boi ter essa questão da terra. Trouxemos Matheus e Catirina e de uma forma o fazendeiro, que era o meu personagem como marcador. E o lance do marcador ter uma função, ter um personagem é muito massa. Eu continuei nesse ano também fazendo isso. A princípio eu era o dono dessa fazenda toda, né, com aquele aparato, com aquelas penas e tal. E no segundo momento eu vinha ainda como fazendeiro, mas de uma forma um pouco mais estilizada e onde em momentos eu era essa pessoa do boi, eu era o dono desse boi e depois eu era esse próprio boi. Então aquela transformação para mim foi algo fantástico, onde eu podia burlar a função de marcador e mostrar que eu também continuava sendo. Então era como um terceiro personagem ali. O boi de uma certa forma também marcou ainda na minha pessoa. E foi um ano mágico, foi um ano onde nós fomos campeão da Rede Globo Nordeste. E falando da Rede Globo Nordeste, lá a função do marcador foi uma função onde eu tive que me adaptar. E confesso que ainda fui falho
porque é uma característica dos marcadores de Natal, de Recife, até do Piauí também, de toda aquela região que ainda não é uma característica nossa, ele narrar toda a história do que está se passando no desenrolar da dança, da encenação, enfim, de tudo, que é a coisa de você liderar com o microfone na mão, citando algumas coisas e eu disse, cara, como é que eu vou fazer isso? Eu nunca fiz isso, eu não sei como é fazer isso. E aí vi alguns vídeos, vi algumas possibilidades e aí, cara, eu tenho que ir, né? Nós conseguimos a vaga. Eu acho que eu não fui bom, realmente, nesse sentido de estar comandando verbalmente no microfone, porque aí eu tenho medo de interferir na construção que o grupo musical está lá executando, mas enfim, nas brechas eu consegui falar alguma coisa, narrar alguma coisa e de uma certa forma contribuir, porque lá nesse específico festival o marcador tem uma participação muito importante e muitos diziam assim, Júlio, você tem uma grande responsabilidade, tanto eu como o grupo, porque você tem uma nota específica e sua nota é de um peso muito importante. Normalmente quando as quadrilhas que têm esse destaque como marcador de uma forma positiva, a gente tem a quadrilha campeã. Então, para mim, era uma função de um peso muito grande, porque eu tinha muita responsabilidade ali. E aí, de uma certa forma, eu contribuí para essa pontuação da Rede Globo Nordeste 2016 e nós fomos campeões 2017, Baião, Meio-Dia Sertão. De novo, uma sensação maravilhosa, né? De ainda estar continuando essa função de marcador dentro do grupo da Junina Babaçu, aonde esse ano eu e o grupo todo tínhamos que nos superar em todos os sentidos. Tanto todos os destaques, como o grupo, como todas as vertentes, como todos os segmentos do grupo. E nós conseguimos, nós mantivemos a linha do que é tradicional, de um tema dentro de uma cultura mais regional, que é o baião, assim como foi o boi, e nós decidimos então seguir com temas mais regionais, que foi o baião. E dentro do baião eu tive a possibilidade de experimentar outras situações dentro do grupo, tanto coreograficamente como liderança, assim. A minha liderança em 2017, ela foi bem mais voltada para o grupo, apesar de eu ter essa liberdade de percorrer toda a movimentação da quadrilha. Eu confesso que esse ano eu ainda tive mais um cuidado com o grupo, com o que estava sendo dançado, com as trocas de cenário. E eu acho que marcador também é isso, essa função de líder é isso. Você não está ali só para gestos, para comandos, você tem que estar ali antenado a tudo que está acontecendo na entrada de um cenário, numa coisa que deu certo, numa indumentária que não conseguiu chegar no destaque, numa pessoa que não está se sentindo bem e que num olhar eles têm que te entender. E isso também é função do marcador, você tem que sentir a vibe, o grupo tem que te aceitar como destaque e quando o grupo te aceita como destaque, o marcador, principalmente falando, ele tem isso dentro dos seus braços, ele tem isso dentro do seu poder. Então, 2017 eu tive a Junina Babaçu mais próxima de mim no sentido de comando. Começamos lá com a história do baião, que teve seu sucesso, teve seu grande auge dentro do Rio de Janeiro, e onde eu vinha mais comportado, com paletó, gravata e tal e tal. No segundo momento nos representa, levantamos a bandeira do Nordeste. Então, novamente, nós tínhamos as trocas de roupa, todo o grupo, né? E a gente fez o contrário esse ano, nós viemos do que era mais brilhoso para o que era mais regional. E aí eu peguei o caminho inverso, né? Eu vim de uma forma mais neutra, mais comportada e trouxe um Nordeste mais brilhoso, trouxe um Nordeste áureo, onde o baião realmente, depois do auge no Rio de Janeiro, no Sul e Sudeste, ele retorna às suas origens. E por que não dizer que esse baião ainda no Nordeste, ele tem esse brilho, mesmo num período de 10 anos, onde seu declínio foi acontecendo, já perto do 10º ano, o baião ressurge, ainda tem força porque ele é daqui, ele é nosso, então por que não trazer essa coisa magnífica que é o baião, com esse brilho, com essa força, com essa qualidade tão importante para a gente, enquanto cultura, enquanto discurso, enquanto levantamento de bandeira do que é nosso e do que a gente tem que defender como cultura. Ter a sua cultura para si e defender essa bandeira é muito importante, e dizer que as pessoas podem às vezes questionar a questão do folclore, a questão do que é estilizado, do que é isso, o que é aquilo. O folclore quer dizer o saber do povo. O saber do povo é uma coisa que é contínua, não é uma coisa parada. O saber do povo é uma coisa que evolui, então o folclore evolui também. Nós temos a raiz, mas isso, o ciclo junino em específico, é um ciclo constante, então a gente tem que ir caminhando junto com essa evolução, respeitando as origens, mas também não se apropriando somente daquilo e tentando mais uma vez ter esse equilíbrio do que é novo, do que é usado
e do que tem que ser respeitado porque é origem e porque isso é importante também. E isso é uma qualidade também dos marcadores, né? Porque a gente bebeu nas fontes dos grandes marcadores que passaram pelas vidas, no caso pela minha vida, e nós nos deparamos com marcadores de uma geração que vem aí dando conta do recado. E assim, e quando eu falo conta do recado, eu digo que realmente nós temos marcadores excepcionais, pessoas que nasceram artistas. Nós temos aí os meninos que já foram entrevistados, Seixas, Milton Júnior e o Erison, que são pessoas que também tratam e respeitam a cultura, a gente vê com muito respeito. E dentre outros marcadores dentro da capital e dentro dos interiores, eu fiquei extasiado com a participação de uma menina marcadora, que agora me falta o nome, Aparecida é também, mas eu acho que era uma menina que também era coreógrafa e marcadora, não sei de qual grupo era, mas ela me encantou de uma forma, de uma firmeza, de uma dignidade dentro de quadra que me encantou. A gente teve também os grandes marcadores, no meu caso eu tive um grande espelho, que foi lá atrás realmente, no ano de 1991, que foi o Fabiano. Ele marcou a tradição junina todo o tempo, depois veio o Elton. O Fabiano foi uma pessoa que me deu um brilho no olhar, justamente também porque ele tinha essa característica de ser marcador e de ser coreógrafo. 2017 foi lindo, nós ganhamos de novo o Festival da Rede Globo Nordeste, somos bicampeões, e de novo eu tive a função de liderar com a questão do microfone, que é uma coisa que eu estou aprendendo, mas deu certo. De uma certa forma, eu repito, eu pontuei para que naquela noite a gente saísse vitorioso. Então 2017 também foi um ano lindo, está sendo um ano lindo porque ainda nós estamos colhendo os louros desse ano maravilhoso. Nós tivemos lançamento do CD, possivelmente uma nova exposição, não sei, e é uma coisa que está viva ainda da gente. Como eu disse, o movimento junino é um ciclo constante, ele nunca para. Nós pensamos no São João a vida inteira, o ano inteiro. Pois bem, antes de chegar em 2018, preciso falar um pouquinho do que eu penso em relação ao São João que nós estamos vivendo, ao movimento junino que nós estamos vivendo. Algumas coisas me alegram, outras coisas me entristecem. Uma das coisas que me alegram é ver a quantidade de pessoas que querem participar desse movimento. Em contraponto a isso, eu sinto que algumas delas não entendem esse movimento junino como uma possibilidade de arte, às vezes apenas como uma possibilidade de status. E uma das minhas grandes batalhas desde o começo dentro desse movimento é fazer com que os brincantes, pelo menos os meus, que eu estou no comando, que eles entendam esse movimento como uma possibilidade de difundir, que a nossa responsabilidade enquanto quadrilheiro é de uma importância enorme, tá entendendo? Assim, a questão dessa coisa do close que tanto falam, eu acho isso, assim, reticências, eu acho que isso não agrega. Isso eu falo enquanto artista, eu acho que estar dentro do movimento é uma possibilidade que você tem, como eu já disse, de difundir, de expandir as ideias e de criar possibilidades, né? Nós temos aí o movimento junino agora agregando outras artes. Eu acho que tem espaço sim para outras artes, para outras possibilidades, para as artes plásticas, poesia, para músicas variadas, para elementos cênicos variados, e então a arte junina ela pode beber sim em todas essas fontes que a arte em geral proporciona. Você só precisa ter a decência e a coerência de o que pôr e de com que trabalhar dentro do seu trabalho, dentro da sua perspectiva enquanto criador. E falar um pouquinho dessa questão da rivalidade, né, que ficou, às vezes, eu acho que representa negativamente o movimento, cai bastante a qualidade. Nós podíamos estar muito bem agregando mais pessoas para dentro desse movimento, às vezes por isso as pessoas se distanciam. E isso é um fato importante que a gente não pode deixar passar. Uma das mensagens que eu deixo em relação a isso é que a gente seja competidor dentro de quadra, que aí quando a gente é competidor dentro de quadra, quem ganha é a plateia, porque você vai querer dar o melhor de si, a sua melhor dança, a sua melhor música, o seu melhor eu, enquanto artista. 2018 é uma grande dúvida no sentido de como vai ser. O dia de amanhã é sempre uma grande dúvida. Até então eu estou ainda dentro do movimento, estarei ainda de novo com a Junina Babaçu. Essa ruptura por enquanto ainda não vai existir, a não ser que Deus permita, ou então eu encontre alguma coisa para eu fazer que não dê para conciliar o movimento junino, porque dando para conciliar eu estarei sim dentro desse movimento. E é um ano que eu acho que dentro da Junina Babaçu nós temos que mudar, dar de novo um grande salto. Tá entendendo? Isso é um dos nossos objetivos, dar um grande salto, ver uma nova receita, ver uma nova perspectiva, ousar na medida certa, mas também não ter medo de ousar. Com os outros grupos que têm o movimento junino como uma coisa que tem que ser respeitada, distribuindo alegria, prazer, cultura, arte, inteligência e criatividade. 2018
é isso. Eu queria agradecer a Conexão Junina e dizer que vocês têm uma responsabilidade e uma forma de fazer a comunicação maravilhosa. Vocês vieram estreitar a questão dos grupos em si, das pessoas, dos marcadores, de todos os destaques, de todos os integrantes. Vocês vieram meio que apaziguar toda essa situação negativa que infelizmente existe nesses grupos. Parabéns à Conexão Junina. Vocês contam tudo, vocês falam de tudo com uma pitada de humor, e dentro desse humor tem uma grande lacuna, e essa lacuna está sendo preenchida pela responsabilidade, pela difusão da arte junina e de outras artes. Então, parabéns, Conexão Juninas, a todas as pessoas que fazem parte dessa grande ideia que foi fazer esse veículo de comunicação. Agradecer a Deus por me dar condições, agradecer a minha família que tanto me apoia em todos os sentidos, em tudo, em todo detalhe, em toda ajuda, em todo apoio. Agradecer aos grandes mestres, aos grandes marcadores que eu vi marcar, às grandes pessoas, aos grandes dançantes, aos grandes brincantes que me fortalecem e que me fazem aprender. Às vezes as pessoas pensam que o caminho é só do comandante para os demais. Não, o aprendizado é uma coisa que vai, que vem, é mútuo, ele tem movimento como a dança. O aprendizado é isso, ele é democrático. Então eu quero agradecer a todas as pessoas que contribuíram para o meu crescimento profissional, tanto dentro da arte junina, como dentro da arte da dança. Meus grandes mestres, Flávio Sampaio, Mônica Luiza, Madiana Ronce, Regina Saboia, Tereza Passos, Hugo Bianchi, Douglas Mota, Everardo Freitas, Jane Ruth, enfim, outros mais. Amigos, companheiros da arte, das artes plásticas, das músicas, agradecer ao meu grupo musical Junina Babaçu, agradecer Nelson, Emanuele, Cida, Tássio, por me dar carta branca dentro da Junina Babaçu para eu criar e para eu levar com tanta seriedade essa possibilidade de ser marcador. Parabéns também à pessoa que eu vi marcando, né, dentro da Junina Babaçu, que me encheu os olhos, a Patrícia Souza, na sua personagem de Maria Bonita. Eu não posso passar por essa entrevista, por essa fala, sem falar de Patrícia Souza, que é uma referência em dama e para mim foi uma grande referência e uma grande força dentro de quadro como marcadora. É isso, obrigado, fiquem com Deus, foi uma experiência maravilhosa, eu me tremi bastante, foi massa. Está acabando. Obrigado, Ricardo. Obrigado ao Rafito pelo convite. Obrigado pela Conexão Junina. E, de novo, parabéns pelo trabalho de vocês. E vamos ser marcadores, vamos ser artistas. A nossa cultura precisa de pessoas sérias, sim, com compromisso, com respeito, com criatividade e ousadia. Beijos e obrigado.